Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando o seu programa Intercessão. Obrigado por sua audiência. Que Deus abençoe você e toda a sua família através deste programa. Estamos entrando no ar através do Canal 14, em Recife e em toda a região metropolitana, pelas repetidoras da Rede Brasil, também nas plataformas digitais e pelas nossas redes sociais, no YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EADPE Oficial, ou pelo nosso site www.eadpeplay.org.br. Convido você para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo São Paulo, escrita aos Efésios, capítulo 6, e o versículo 18, que diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. No programa de hoje, refletiremos sobre o tema Intercedendo pelas esposas dos missionários. E para isso, contamos com a presença das nossas missionárias, já conosco a irmã Vânia Lustosa, esposa do missionário pastor Edson Ferreira, que atuou no campo de missões durante os anos 2014 a 2019. Pai do Senhor, irmã Vânia, é um prazer tê-la conosco no programa Intercessão. Pai do Senhor, pastor, é um prazer estarmos aqui no programa Intercessão, agradecendo já ao nosso pastor presidente, a nossa querida irmã Judite, e estar aqui, para mim, tem sido honroso, pastor, estar ao seu lado, estar ao lado das companheiras, é bom estarmos aqui. Que bênção, não é? Graças a Deus. Também contamos com a presença da nossa irmã Alcione Soares, esposa do missionário Luiz Fabiano, que atuou no campo de missões durante os anos 2013 a 2022. Pai do Senhor, irmã Alcione, é um prazer também tê-la conosco no programa Intercessão. Pai do Senhor, pastor Jefferson, prazer nosso estar aqui reunido. E agradecemos a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado. Agradecemos também ao nosso pastor, com a nossa irmã Judite, também por nos presentear neste momento. Bênção, não é? Graças a Deus. E você, pessoa que acabou, tem mais, não é? Nós estamos aqui também com a nossa irmã Marta Alves, a missionária, viúva do missionário Paulo Pereira, e que em saudosa memória, né? Que atuou no campo de missões na República de Moçambique e na República da África do Sul, durante os anos de 1996 a 2002. E depois, em 2004, é um prazer de estarmos de volta aqui no programa Intercessão, irmã Marta. É verdade. Pai do Senhor, pastor, Amém. Quero também agradecer ao Senhor pelo convite e essa iniciativa de estarmos orando, intercedendo, incentivando os irmãos a interceder pelas esposas dos missionários. Que Deus em Cristo continue abençoando. Quero agradecer ao meu pastor Ailton, o nosso presidente, e a irmã Judite por esta oportunidade. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos, né? Nessa tarde. Não esqueça, continue aí que você vai ver muitos exemplos, testemunhos que nós vamos dar em nome de Jesus. Que bênção, não é? E ainda contamos com a presença da missionária Joseane Calixto, né, esposa do missionário José Amaro, que atuou no campo de missões em Lima, Peru, no período de 2016 a 2023. Pai do Senhor, irmã Joseane, um prazer tê-la conosco no programa Intercessão. Amém, pastor. Prazer é meu estar aqui também, agradecendo ao nosso pastor, presidente, nosso pastor Ailton, também a nossa irmã Judite, não é, por dar essa oportunidade de estarmos aqui com as companheiras, e ao Senhor também, né, por esse convite. Que bênção, né? Graças a Deus. Meus queridos irmãos, como disse, o nosso tema hoje é intercedendo pelas esposas dos missionários. Estamos aqui para conversar com as servas de Deus, que estarão contando para nós as suas experiências e o motivo pelo qual a igreja deve estar intercedendo pelas servas do Senhor, que tem sido instrumento muito poderoso ao lado dos seus esposos para a conquista das almas perdidas, não é? Meus queridos irmãos, antes de estarmos conversar com as nossas irmãs, nós vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção de Deus. Vamos pedir a irmã Vânia, né, para iniciar já com a oração. Amém, pastor. Oremos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai celestial, justo e soberano, estamos aqui, Senhor, na Tua direção. Dirija esse trabalho, Senhor, nesta tarde de hoje. Estamos gratos pela oportunidade de falarmos, de intercedermos
e estarmos juntas, Senhor, para contarmos alguns testemunhos que passamos, Senhor, no campo missionário, como foi a nossa chamada. Ó Pai, estenda das tuas mãos, abençoe o teu servo, pastor Jefferson, aleluia. Abençoe o nosso pastor presidente, a nossa querida irmã Judite Alves, a todos os missionários, ó Pai, que estão no campo de missão. Vai estendendo da tua graça, da tua misericórdia. Vá, Senhor, ajudando, fortalecendo. Vá, Senhor, usando-os como instrumento nas tuas mãos para as últimas horas que estamos vivendo sobre a terra. Nós te louvamos, Senhor. Dirige esse trabalho e nos ajuda a falarmos do teu amor e o nome de Jesus ser glorificado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está aqui. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Sentindo a presença do nosso amigo. Aleluia. Espírito Amém. Santo, né, que está conosco. Cremos que esta tarde é uma tarde de bênção, né? É verdade. Já vamos começar aqui conversando com a nossa irmã missionária, a irmã Marta, né? A gente sabe que, biblicamente, o exercício do missionário pastoral, ele recai sobre os ombros do homem. Todavia, sabemos que a mulher de Deus está ao seu lado, ajudando em tudo, inclusive na chamada. Portanto, quem resta, a irmã Marta, a irmã Cione, irmã Vânia, a irmã Joseane, quem é esta mulher que muitas vezes é chamada de esposa do missionário, esposa do pastor ou esposa do obreiro? Olha, pastor, é o seguinte, eu confesso ao Senhor que quando eu vi os jovens, os filhos de missionários, eu fiquei com vontade de estar aqui. Amém. E Deus está nos dando esta oportunidade para também nós estarmos falando da nossa experiência. O Senhor sabe que o pastor Ailton mandou Paulo para estar na África do Sul por 2 anos e 6 meses. Nós ficamos fazendo missões em 2 países no mesmo tempo. E houve a necessidade de estar com meu filho Sóstenes na frente do trabalho. E ali Deus me deu muitas experiências, porque fazendo o que a igreja estava precisando, com a orientação do meu esposo, estávamos telefonando sempre, ele me orientava e estava vendo como a mulher, sendo esposa do missionário, como nós podemos também trabalhar ajudando ao esposo, né? E ali a gente chegamos em Moçambique, não foi fácil. Tivemos a oportunidade de estar com os nossos filhos e eu creio que como mãe, que antes de ser missionária nós somos mãe, né? Nós fomos para outra cultura e nós ficamos ali preocupada com os nossos filhos, porque iam comer outra coisa, como é que eu poderia fazer. E também ajudando ao esposo dessa maneira, né? Compreendendo, ali ajudando, dando a mão, suporte, aleluia, para que a obra do Senhor fosse avante. E houve necessidade, como eu já falei, de estar na frente de um trabalho. Foi uma experiência muito grande, porque eu nunca fui e trabalhei assim na frente de uma obra, dando ordem aos homens para levar uma construção que estava lá. E, pastor, olha, a mulher em Moçambique, nós sabemos que a mulher não tem nenhum valor, mas como nós sabemos que Deus dá graça, força, aleluia, Capacita, e né, irmã Marta? É verdade. Capacita. E capacita, e eu fiquei ali, eu sei fazer blocos, eu sei Aprende de ficar na frente de uma construção, porque nós não só vamos ganhar almas, nós vamos também cooperar em outras coisas, né? Com o esposo, né? Trabalhando em tudo, vendo, dando opinião, porque também a missionária só não fica por embaixo, não. O Senhor também nos fez assim, esposa de missionárias, onde nós fomos honradas e ali ficamos ajudando em tudo por tudo. Eu vendi carro, eu vendi carro lá, porque assim, a gente admirado porque eu vendi o carro, porque o dinheiro de Moçambique, os $7.000 eu vendi e o dinheiro era moçambicano, tive que contar com 4 pessoas. Então até os brasileiros ficaram admirados, porque eu vendi carro, mas para o senhor ver, de missionária, o marido lá precisando na África do Sul para trocar o carro, e eu tive que vender
trocar por dólar e mandar enviar para a África do Sul. Aprende de tudo, glória a lições, Deus. né, pastor? Porque eu digo pelos meus meninos mesmo, né? Aprenderam a ser pedreiro, jardineiro, não é? Aprenderam de tudo, até eletricidade, não é? Situações, às vezes, até difíceis na jardinagem, né? Você botar uma escada e o galho está meio que, não é, fraco. E o Senhor sustentou ali, na eletricidade, mexeu junto com um eletricista e até aconteceu algo, mas o Senhor deu livramento. Várias profissões que vão se aprendendo no campo missionário. Verdade. Tanto para as mulheres, nós, né, que estamos, né, trabalhando na obra, como os nossos filhos, nossos maridos. Aprende de tudo, viu, pastor? Na obra missionária, aprende de tudo. E nossos filhos, eles aprendem de tudo mesmo. É verdade. Os meus filhos, eles aprenderam a tocar, pastor. Isso. Felipe era pequenininho, só tocava bateria, mas lá eles aprenderam teclado, baixo, guitarra, o que der eles tocam. Para ajudar. Então, para ajudar. Trabalho. E Deus, ele não, tenho certeza que foi a mão de Deus que ele investe nos nossos filhos. Mas por trás tem uma mãe que incentiva, né? Exatamente. Que ora, né? Que ora. Que ora, que Né? incentiva. Dando talento, né, pastor? Isso. Vai revelando o talento. Meu menino nunca tocou, mas o pouco que ele aprendeu do menino que tocava, o menino teve que ir para Moçambique, voltar para sua terra, e ele ficou ali treinando. Aprendeu só, violão só. Ou seja, nunca Isso, nunca pegou. Nunca estudou música, mas aprendeu. E eu sei que foi a mão de Deus. É verdade. Com incentivo dos pais, né? Nós, né? Claro. A gente incentivando. E a gente sabe que a missão é os quatro, é um conjunto. Um tem que se ajudar, né? Tanto eu como os meus filhos. E eles foram crescendo sabendo e no temor da palavra do Senhor. Isso é o mais importante também. Temor na palavra do Senhor. Para fazer a obra é assim. Eu estava escutando a irmã Marta aí sobre isso aí, né, da mulher. Sempre estar atenta, não é? A gente vai... É como se fosse... Como é que eu quero dizer a palavra? É um ato de sobrevivência também, né? A gente tem que sobreviver, tem que uma coisa assim, um exemplo, que o esposo não está vendo, a gente vê uma coisa, um exemplo, alguma coisa que não vai dar tão certo, a gente que está, né, tem uma visão que eles não... Está de parte, às vezes, vê melhor, né? Isso. O perigo, né? E a gente sempre tem que estar ali atenta, porque às vezes ele não está vendo e a gente vê e orienta de um lado, né? Não é? E Deus... Porque a mulher tem um olhar clínico, né? Ela consegue ver detalhes, né? Isso. É porque nós temos uma visão, né, múltipla. Né? O homem é mais focado, mas a mulher é múltipla para todos os lados. A gente enxerga longe mesmo. Isso. E assim, essa pergunta aí, eu me lembrei que um dia minha esposa, ela disse que ela é a mulher que nunca teve nome. É isso. Quando eu era criança, era filha do diácono. Quando foi para trabalhar, era irmã. Aí foi para trabalhar como secretária da campanha, era conhecida como a secretária da campanha. Casou comigo, é a esposa do pastor. É verdade. Perde até o nome, né? Mas assim, ela trabalha muito nos bastidores, né? Quase não se vê assim, o trabalho da esposa do missionário, mas é importante a presença dela. E é importante, não é, irmã? Essa mulher que praticamente não tem nome, mas que faz com que as coisas aconteçam. E muitas vezes ninguém sabe, né? As madrugadas, né? É verdade, pastor. As orações. É verdade. E momentos difíceis. Fazendo lembrar também que esse programa está incentivando você a estar orando pelos missionários. A igreja tem enviado missionários e tem sido uma bênção. O trabalho, eu estive em Portugal agora, o trabalho é excelente e a igreja aqui com oração. Porque quando nós viajamos, pastor, a primeira vez que nós fomos para Moçambique, o interessante é que o aeroporto estava com muita gente. Até pessoas perguntaram assim, quem é que está aqui? Qual o famoso que está aqui? Perguntaram, porque tinha muitos crentes. Porém, os crentes, muitos crentes, mas porém, começaram a dar muitos envelopes. A meu esposo, ele ia colocando nos bolsos do paletó e não cabia mais, colocava aqui no outro bolso e eu até dentro da minha bolsa. Muito mesmo. Aí, como é 7 horas de voo
daqui para a África do Sul, porque para a gente chegar em Moçambique tem que parar na África do Sul. Então, a gente, quando foi no avião, nós fomos ver o que é que tinha ali naqueles envelopes. Era todos eles pedindo de oração. Todos eles. Olha, quem estava viajando era o missionário, a família missionária. Porque nós vamos enfrentar... Quando a gente entra no avião, pastor, é Deus, o diabo, você e a situação. É difícil. Se for para a Inglaterra, se for para os Estados Unidos, é a mesma coisa que for para Moçambique. É difícil a cultura, a alimentação, o que é que nós vamos preparar, o que é que vai ser, como é que vai ser. Então a gente precisa estar nos braços da sua oração. Não esqueça de estar orando pelos missionários que estão lá do outro lado. A igreja está sustentando aqui, né, com sua manutenção, né, que o pastor não deixa faltar, mas também precisa de mais oração. Porque eu me preocupo, as irmãs aqui, elas foram para a Argentina, para Peru, né, e outras mais, mas nós fomos para Moçambique. E a gente sofre porque a chamada é nossa, não dos filhos. Meus filhos, pela misericórdia de Deus, teve a oportunidade de estar trabalhando, estudando num colégio particular. Mas quando você vai para Moçambique, que nós fomos após guerra, meus filhos tiveram de estudar num lugar que não tinha carteira. Eles sentavam no chão. E quando meu esposo estava na África do Sul, Sóstenes chegou junto de mim e disse: mãe, eu tirei boas notas e meu professor não quer que eu passe de ano. Sóstenes já estava para entrar na faculdade, último ano. E o que é que eu pude resolver se meu esposo não estava na África do Sul? Eu disse para Sóstenes: nós vamos resolver. Isso aí, não se preocupe. Sóstenes começou a dirigir depois de muito tempo, porque ele não ligava para dirigir, não. Mas eu, como mãe, eu disse: amanhã de 4 horas da manhã a gente vai sair daqui, vai na casa do professor. Aí ele disse: mãe, nós vamos lá. Mas nós vamos como você dirigindo. Como que Sóstenes não dirigia? Aí eu disse: você é inteligente, você vai conseguir. Pastor, nós tiramos da garagem do prédio o carro empurrando. Colocamos na pista. E quando nós colocamos, eu disse: vá. Esse pé daqui meu estava quase quebrando. Porque o peito que estava assim, olha, no freio. Mas passei força para meu filho. Quando eu cheguei lá, estava quase ficando claro. Aí eu disse: eu vim falar com o senhor sobre o meu filho. Ele disse que tirou boas notas. O homem já estava grosso, quer dizer, bêbado. Um professor que ia dar aula já bêbado. Aí eu peguei, aí ele disse assim: não, senhora, porque eu quero propina, queriam alguma coisa para a senhora me dar, vocês são estrangeiros. Eu disse: não, quero dizer para o senhor que nós não damos propina. E eu quero lhe pedir que o senhor dê as notas do meu filho, porque ele vai ter que entrar na faculdade. Aquele homem dali aceitou, né, o que eu tinha dito, porque eu estava dizendo a verdade, e nós fomos para casa. Quando eu voltei para casa, Sóstenes estava numa boa, dirigindo, aquele medo passou. Mas o interessante é que nós, como mães, né, não passamos, porque estamos ali ajudando nosso esposo. Meu esposo lá na África do Sul, o que é que ia fazer, pastor? Então tinha que a mãe levantar-se como leoa, né? Isso. Não é verdade? Isso. Para ajudar o esposo. Essa mesma experiência parecida com a sua. Os meus filhos passaram na escola. 2 anos atrasaram, porque eles não diziam que meus filhos não eram capazes de tirar uma nota alta. E eu não tive coragem de falar com os professores. Aí teve uma moça lá que sempre, ela que resolveu tudo pra gente lá da escola, e ela foi resolver, mas eles batiam o pé dizendo que não. É como a irmã Marta falou, nossos filhos, quando fomos enviados para a Argentina, para a missão,
Eles não pedem para ir, ele tem que ir com a gente, porque é nossos filhos, né? Mas eles não pediram para ir, então a gente tem que ter esse cuidado com eles também, a cultura, as línguas, porque tem coisa que fala lá que não pode falar aqui. É verdade. Tem coisa que fala que não pode falar lá, que é muito vulgar essas coisas, e a gente tem que se posicionar como cristão na escola. Eu dizia a eles, se posicione como cristão, você não pode se igualar a eles, né? E tem essa rixazinha do brasileiro com a Argentina, essas coisas, né? Então, eles passaram com os professores também, burlar também, que lá se chama burla também, né? Que é, não sei como se chama aqui no Brasil. Então, colocava o pé para os meninos caírem. O bullying? O bullying, isso, essa é a palavra, o bullying. E lá é burlar. Então, dos meus meninos não podia falar nada, então sofreram isso também. Mas sempre quando chegava em casa, eu conversava com eles. Vendo os filhos sofrerem, quem sofre? Isso, eu chorava por trás, comentar com meu marido por trás, porque eles iam sofrer escutar isso. E tinha que dar força a eles, né? E eu dei força, e a gente sempre dava. Não desistir, né, irmão? Até quando o Adriano chegava meio assim, choroso, o Felipe, e a gente, não, vamos pra frente. Vamos pra frente, sempre. Tem que incentivar. Tem que incentivar, até eles se acostumar, crescer, ficaram maduros, foram pequenos e voltaram, né? Rapazes, e é isso aí. Tremendo, né? Olha, a gente já falta só 5 minutos para terminar o primeiro bloco, né? E a gente já está na primeira pergunta. Rápido, né, pastor? É porque, na verdade, esse é um desafio muito grande. A gente conversar com as 4 missionárias, mas os irmãos em casa já estão, pelo menos, tendo uma ideia do trabalho, né, da missão. Mas essa pergunta que vamos fazer agora, a gente pode retornar no segundo bloco, mas já vou fazer ela agora, porque a gente já adianta também. A gente sabe que missionária, este não é simplesmente um título que a igreja concede a ela, né, a esposa do pastor, mas é um designativo dado devido ao papel que ela exercerá no campo de missões, auxiliando seu marido na evangelização dos povos. Será que para que ela venha exercer a atividade missionária, ela precisa ouvir a voz de Deus? Qual é a experiência que ela tem com Deus antes de ir ao campo de missões? Irmã Josiana, vamos começar com a irmã Josiana, né? Amém, pastor. Essa pergunta é bem objetiva, né? Isso? Porque eu lembro que, creio que eu já falei em alguns programas que eu tive aqui, e o Senhor, ele desde o início da juventude, né? Quando ele escolhe, ele fala, não é? Eu lembro que eu era muito pequena, não entendia muito essas coisas assim, mas o Senhor sempre falava que eu ia muito além, não é? Ele falava assim, que muitos iam dizer assim, olha ela, assim, iam me conhecer através de televisão, de rádio, e a gente não entendia muito, mas aí, quando a gente casou, o Senhor falava, né? E aí a gente já entendia, né? Como adulto. E o Senhor sempre foi preparando o caminho, né? Sempre através de sonhos, através de uma palavra, de uma profecia também. Porque às vezes a gente diz assim, eu sonho, mas Deus fala através de sonho também, não é isso? Não é? Então o Senhor, ele foi muito claro comigo sobre esse assunto, né? Da chamada. Deus e é muito falar, importante, né? E Deus fala, e a gente tem que estar ligado, porque tem muitas amizades ou pessoas mesmo que, como não tem a chamada, acha uma coisa muito assim... algo impossível. Algo impossível, né? Porque uma pessoa porque ninguém simples... entende, não é? A chamada de Deus, ela vai para o coração daqueles que o Senhor escolhe, mas as pessoas que estão ao redor não conseguem absorver, como também nós não conseguimos absorver, mas nós sentimos algo da parte dele. É verdade. Não é verdade, pastor? Há muitas algo amigas. muito mais enraizado em nós do que aqueles que estão ao lado. Verdade. Eu me lembro de uma situação que meu filho passou, e ali a gente estava na área 53, e o Ícaro foi dar uma palavra e alguém usou alguém para ele. E quando terminou aquele trabalho, um irmão chegou e disse, olha, não se preocupe não, que isso aí foi o homem que falou. Aí meu filho olhou para ele e disse assim, eu não estou preocupado, porque o que estiver determinado será feito. Eu não vou me preocupar com uma coisa dessa. Não é isso que eu quero dizer. Ele disse, não, meu irmão, não se preocupe comigo, não é?
Porque se foi algo de Deus, se cumpre. Se não for, não estou preocupado. E ali o Senhor foi cumprindo a chamada, né? A chamada foi tanto para o pai, foi tanto para mim, foi tanto para os meus filhos. O Senhor falava, se revelava para a família. E ao ponto, irmã, que eu não levei meus filhos como adolescente nem criança, eles já foram como adultos. E chegou um momento em que o Senhor falava tão forte com o meu coração, eu passava a madrugada acordada, pastor. E eu me lembro que a gente estava na área 53 e eu me deitava numa rede porque eu perdi o sono. E o Senhor se revelava para mim tremendamente, falava comigo muito forte. E eu olhava e dizia, Senhor, isso é impossível. Eu acho que essa chamada é para os meus filhos. E aquilo batia forte. É para a família. E eu dizia, meu Deus, como meus filhos estão crescendo, meus filhos estão homens. Quando a gente chegava no campo, a gente trabalhou em várias cidades já também, né? E olhava para a gente assim, aí as irmãs chegavam próximas a nós e diziam assim, irmã, a sua família é uma família missionária. E eu ficava parada e dizia, meu Deus, o Senhor está realmente renovando, não é? Essa parte dessa promessa que o Senhor tem feito. E o momento foi, irmãos, pastor, foi para a minha família toda, fomos todos. Amém. Eu acho assim que Deus, Ele fala, mas assim, não necessariamente tem que falar com a gente. Se nós somos esposas, fala para Ele, é lógico que a gente tem que estar preparados a acompanhar. É como Abraão, né? Que Deus não disse a ele, Deus não disse a ele, tu vai para tal lugar, não. Deus não falou nada para ele, mas né? A esposa, tão pouco para a esposa. Mas Deus disse a ele que ele iria, mas não disse a ele o lugar que ia. Né? Mas a esposa ficou calada, acompanhou, porque ela sabe, quando é para o esposo, a esposa tem que acompanhar a ele. Cada um tem uma experiência. Tem uma experiência. Cada uma tem uma experiência. É verdade. Né? Cada um. Deus só disse não que é. vá. Eu acho assim que Deus, se Ele quer fala com o homem, se Ele quer falar com a mulher. É verdade. Eu pelo menos eu fui. O Senhor me chamou quando eu era adolescente. Era coisa que quando a irmã Dabil do pastor Pedro Leite chegava lá em casa, eu não queria nem que ficar na sala na oração, com medo. O Senhor falou que eu ia atravessar as fronteiras. Antigamente era assim, isso. Atravessar as fronteiras. Hoje não, fazer missões transcultural, isso. Né? Mas o Senhor falou quando eu era bem adolescente. Agora é interessante que o Senhor, aí depois veio o momento de namorar, de noivar, de casar. E encontrei um rapaz, Paulo, que tinha também a chamada. Isso. Agora você olha para você mesmo, e muitas pessoas olham para você mesmo, acham que não é digno de ser. É verdade. Né? Ai meu Deus, eu sou pequeno, eu sou não sei o quê. A gente mesmo que fica colocando os obstáculos, né? Mas encontrei Paulo. Paulo foi em Moçambique, é para quem crê. Amém. Paulo foi em Moçambique em espírito, antes de ser enviado. Isso. Aí Paulo disse, quando nós íamos chegando no avião, ele disse, olha Marta, a cidade é ali, aqui, tá ali, tá aqui, ali tá assim. Eu disse, como é que tu sabe que é a primeira vez? Ele disse, o Senhor já me trouxe. É verdade. Aleluia. É verdade. Glória a Deus. Então as experiências são essas que nós temos. E o Senhor disse para mim, e outra coisa, não pense você que o Senhor me preparou tudo, mas na hora de ser enviada, na hora, eu não queria ir. Parada, né? Impacto, tinha né? Certeza, aí vem as coisinhas, meu Deus, eu vou para outro país, meu Deus, minha mãe, meu pai, não sei quem, vou deixar a família, eita, como é que vai ser? Aí o Senhor me deu, aí o Senhor fala aí, agora eu vou falar contigo diretamente. É verdade. Foi que houve comigo. Um feto nas trompas. Ninguém descobriu o que era. O que eu tinha era desmaio e mais desmaio, porque ninguém descobria o que eu tinha. De repente a minha cunhada disse, eu vou lhe levar para o IMI. Pilar, o médico disse para meu esposo, sua esposa está em risco de vida. Meu esposo ficou lá esperando o que é que os médicos iam dizer. Foi
quando, anestesiada geral, o médico passou por mim e bateu, pastor, com o cotovelo dele em mim aqui. E eu lá na sala de cirurgia. Aí ele disse mesmo assim, essa mulher... Aí eu fiz assim, ó, pastor. Aí ele disse, olha, essa mulher está com muitas dores, vamos novamente. Aí tocou novamente, eu novamente fiz assim. Aí disse, vamos abrir. Quando abriram, viu que eu estava com feto nas trompas. Aí então passei aquele processo que era para passar, estou sendo para vocês também terem a oportunidade de falar. Mas quando terminou aí, lá vai agora, quando eu estava já voltando direitinha, passou as fraquezas, passou tudo da minha vida agora. Jesus, eu vou para onde tu queres que eu vá. Isso. Entrego a ti a minha vida verdade. E me usa. É verdade. É a experiência que nós temos. Você pode ser um coração frágil, você pode ser outro coração, mas já aconteceu isso comigo. Foi com que eu me entreguei totalmente à vontade de Deus. Interessante, né? Eu estava observando aqui as irmãs conversando e, como a irmã Marta disse, cada uma tem uma experiência. Né? A uns Deus precisa convencer através de um aperto. Né? A outros Deus precisa convencer através de muitas revelações. A outro Deus vai começar a convencer desde criança. E a outra, pelo simples fato de estar ao lado do esposo, está pronta para acompanhar o marido. Não é verdade? Deus sempre falou para ele. Fale aí, minha querida, o que ela ia dizer. Diga aí. Eu pensava, meu Deus, uma matuta do sítio. Matuta do sítio. Como é que eu vou chegar lá no outro país, não é? Mas eu desde pequenininha, eu não entendia, mas eu escutava muito Dani Berrios. Os hinos de Dani Berrios, eu sabia os hinos de Dani Berrios, mas cresci e ficou assim. Há quem diga, quem me confrontava. Mulher, tu vai para ali. Eu não ia, não. Eu digo, Jesus, isso é para me desanimar. O que é isso? Senhor, eu tenho uma chamada, então, para onde o Senhor quiser, eu vou. Então, a gente tem que ter muito cuidado também, né? Com pessoas que não têm a chamada. Importantíssimo também, pastor, o culto de missões. Né? Eu sou da cidade de Ribeirão. Eu também. Ribeirão é uma cidade missionária, né? Saiu muitos missionários também ali. E o culto de missões, pastor, ardia em meu coração, queimava. Isso. Eu escutar aqueles relatos, não é? E eu ficava com o coração queimando, pastor. E ao ponto, eu me lembro, a igreja de Ribeirão, não é? A matriz de lá, ela tem uma galeria. E ali um dos que foram dar a palavra, né, falou tão forte, pastor, que eu senti penetrar dentro de mim a palavra. E eu disse, Senhor, isso é comigo? Chega, eu tomei aquele susto. E quando eu cheguei em casa, eu disse, Deus falou comigo. Falou comigo sobre missões. E meu esposo disse, ficou quieto, calado, porque também já ardia nele, né? E a gente ali foi ouvindo Deus se revelar, e o povo tem um costume, missionária, já bota, né, a palavra, Deus já bota a palavra na boca dos irmãos. Na última vez que Deus falou para nós, para o meu esposo, no caso, que, como eu falei no começo, né, que nunca falou para mim, você nunca, mas eu sempre via, escutava falando com ele. Mas uma vez eu tive um sonho, eu acho que 2 anos antes de ir para a Argentina. 2 anos, um ônibus parava na frente da minha casa com o nome Missões e falava Argentina. Ainda tinha um nome grande. Foi o único. Aí eu disse, Deus, Jesus estava falando através do sonho, né? Aí eu contei para meu esposo e depois de 2 anos, o nosso pastor, presidente, pastor Ailton, ele nos convidou para ir para a Argentina. Mas também meu coração sempre ardia para a Argentina. Ou para a Argentina ou para missão. Agora, eu confesso que era mais Argentina, porque eu já tinha sonhado. Eu já tinha vontade de ir para a missão. E ter o sonho com o nome Argentina, aí para mim foi, entendeu? Então, meu coração... né? Isso, então foi muito lindo, porque eu tive um sonho, meus filhos também sonharam. E isso é bom. E a missão, para mim, pastor, eu acho lindo quando o nosso pastor, Ailton, ele fala assim,
a missão corre na minha veia. Aí eu falo para meu esposo, para meus filhos, a missão corre na minha veia. Eu sempre tive essa sede de missão, pastor. É honroso, é lindo, mas a gente tem que ter a chamada. É verdade. E eu sempre digo, não é somente a chamada, mas sim o amor que a gente pega sobre a missão, pastor. Tem muitos que dizem assim, eu tenho chamada. Chamada todo mundo tem para pregar a palavra. Todos são missionários aqui. Todos pregamos a palavra, que seja em outro país ou que seja aqui, não é verdade? Mas aquele que tem a convicção da chamada é duas coisas, a chamada e a convicção, e amar o povo que está te esperando do outro lado. Isso é o mais importante. Meus queridos irmãos, olha, A conversa... vai dar trabalho para terminar esse programa. Mas glória a Deus, né? Nós vamos a um breve intervalo, você não sai daí e voltamos em instante. Amém. Graças a Deus, estamos de volta ao seu programa Intercessão. Estamos aqui conversando com as missionárias, esposas dos missionários que estiveram levando a mensagem da palavra de Deus junto com seu esposo, tanto na Argentina quanto em África do Sul, Moçambique, e também Argentina e Peru, né? Graças a Deus. Irmã Alcione, nós ouvimos grandes relatos dos missionários através de livros, testemunhos e pregações. Por certo, as esposas vivenciam esses desafios e conquistas dentro de uma perspectiva que vai além do púlpito. O que podemos aprender sobre a vida de oração de uma missionária que intercede pelo esposo, pelos filhos e pela igreja, irmã Alcione, e demais missionários aqui que vão compartilhar também, né? Primeiro, temos que ser uma mulher de oração, uma mulher de exemplo também, não é, porque ela se espelha em nós. E são muitas experiências, né, que a gente conviveram na missão, convivíamos na missão. Então, uma experiência que eu lembrei, pastor Jefferson, agora, foi que, como eu falei, que elas olham para nós e aprendem um pouco de nós, que somos missionários lá. E um fato que me chamou muito a atenção, pastor, foi da irmã Livrada. E isso, meu esposo, sempre nas pregações, ele fala muito sobre isso. E foi, assim, uma experiência muito grande que nós tivemos ali na missão, foi que a irmã Livrada, ela tinha AIDS. E Deus respalda de uma forma tão maravilhosa os missionários. E ela pedia sempre oração aos missionários, à igreja. E um certo dia, pastor, meu esposo orou por ela. E quando meu esposo levantou a igreja em oração, ela estava na igreja, ela tinha chamado antes meu esposo, um dia antes, e disse: pastor Fabiano, eu quero que o senhor faça oração por mim, que amanhã vou fazer um exame. E ele disse, e ela está muito magra mesmo. E meu esposo disse: vamos orar agora, crendo que Deus vai operar milagre na sua vida, irmã Livrada. E tinha várias e várias enfermidades ela, né? Ela aceitou a Jesus conosco lá. E quando meu esposo, o pastor Jefferson, ele orou, nós oramos, que estávamos juntos, e ela chorando muito, né, com medo, que o médico já tinha falado para ela que não tinha, vocês sabem que é uma enfermidade impossivelmente sem cura, mas Deus é o Deus do milagre. Glória. E Ele fez naquele dia. E nós oramos, pastor. Oramos e no outro dia, ela disse assim: pastor, hoje eu estou fazendo esses novos exames, que teve o primeiro, né, e teve o segundo. E meu esposo falou: nesse segundo, ele não vai ver nada, irmã Livrada, no seu sangue nem nada. E ela fez, pastor, para a glória de Deus. Foi o primeiro milagre que a gente viu Deus operando de olho mesmo, olhando mesmo. Foi naquele dia que Deus curou a irmã Livrada e ela veio com os novos exames e não tinha absolutamente nada. E ela chegou a agradecer no congresso de mulher lá, que se chama USADA. Não sei se o senhor já foi nessa época de USADA, que é o nosso congresso de mulher lá. E nesse dia ela contou o seu testemunho. Sempre a nossa mãe, a irmã Judite, ela sempre pede, né, para as missionárias colocar uma pessoa que tem o testemunho. E naquele momento ela contou, pastor, e para a glória de Deus. E através desse testemunho dela,
Deus foi fazendo milagres e milagres, como o tempo não dá para falar tanto, mas deu espaço a outros milagres, pastor. Foi muito lindo. Né? É muito importante, né? Muito lindo. Irmã? Muito importante. Vai fazer alguma pergunta? Pode falar. Sim. Eu tive experiências totalmente diferentes, né? Por causa do país, que é totalmente diferente. Falei a princípio que 2 anos e 6 meses Paulo passou por uma necessidade. O pastor Ailton mandou Paulo lá para África do Sul. E passamos assim 2 anos e 6 meses. Paulo teve que vir ao Brasil e o Moçambique ficou com Sóstenes. Silas veio com o pai e eu fiquei na África do Sul. Foi um momento muito difícil na África do Sul, quando a missão passou por um problema sério e os crentes abandonaram a igreja e eu tive que fazer um papel de missa do homem mesmo. Eu abri as portas do templo, eu tirava a oferta, eu fazia a leitura, eu fazia o convite e quem quer aceitar Jesus sem ninguém, só tinha eu e acabou-se e mais ninguém. Mas um dia, eu passei 15 dias, pastor, dessa maneira, Paulo veio para aqui passar 1 mês e 15 dias eu fiquei fazendo esse trabalho sozinha, mas quando foi um dia, o Senhor me deu uma visão. E quando eu vi, aleluia, a laterais do templo estava cheio de carro e o templo estava cheio de irmãos, aleluia. A partir dali, começou a mudar a situação. Iam cortar energia, a gente não queria passar aqui para o pastor Ailton, porque o pastor Ailton com tanta coisa, assumindo esse trabalho, com tanta coisa na cabeça, a gente não queria passar. Aí o que é que faz? Vamos orar para Jesus mandar, para não precisar de cortar energia, porque a energia vinha de 3 em 3 meses. Nossa manutenção ficava também para Moçambique. Não podíamos trazer para cá. Aí foi com que orando, pedindo ao Senhor, Paulo sempre dizia, o Senhor vai mandar, o Senhor vai mandar. Aí certa vez eu ouvi baterem assim na palma, aí eu cheguei, fiz assim, com medo sozinha, aí abri só a cortina, eu disse, pois não. Ele disse, o pastor Paulo está? Eu disse, não, era um casal de português. Aí disse, mesmo assim, portugueses, né? Portugueses, é um casal. Aí então eles disse, pois não, vem. Ele disse, olha, a senhora não está lembrada de mim, mas eu não venho para aqui, para a igreja, não estou vindo para a igreja, eu sou irmão João. Eu disse, entre, irmão João, venha com sua esposa, entre. Ele disse mesmo assim, irmã Marta, faz mais de ano que eu não venho aqui para a igreja, mas eu quero lhe dizer que o dinheiro do dízimo está, o meu dízimo está, aleluia, no banco. Agora eu vim aqui que eu quero tirar o dinheiro que está lá, o banco está bloqueando, mas eu quero tirar para trazer para aqui. Eu disse, o senhor vai trazer e vai aprender, dobra aqui o joelho, e vai aprender. Tem hora que a gente tem... Deus usa de toda a maneira que Ele quer usar, com autoridade. Vai aprender que dízimo de crente é na salva e não no banco. Agora o banco vai liberar, porque eu vou fazer uma oração. Pastor, ai que coisa mais linda a gente ouvir Deus mandar resposta das nossas orações. Aquele homem foi no banco e eu fiquei esperando. Ele trouxe... E eu paguei, aleluia, a água, a energia, para que ninguém se gloriasse, porque ia se cortar a energia do templo. E Deus não vai deixar, não. Isso. Deus é fiel, Ele cumpre as suas promessas em nossas vidas. Glória a Deus. É só nós orarmos. Silas foi para cá, Silas ajudou muito na missão. Sóstenes também ajudou muito, mesmo sendo um rapaz de 17 anos. Mas já era presbítero da igreja e ajudou, tem uma experiência linda, os meus 2 filhos, mas foi através da oração, aleluia, que Deus faz
muda a situação. Deus muda a situação. É só nós crermos, confiarmos e orarmos e acreditarmos que existe um Deus no céu e existe um Deus na terra que ainda domina, Amém. aleluia, este mundo. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Irmã Vânia. E aí, pastor, intercessão tem que fazer parte, né, pastor? Tem que fazer parte. Aleluia. E irmã Marta falando dos filhos, meus filhos tiveram que passar 1 ano estudando inglês, né? E ia para Johannesburgo, de Vanderbilt Park para Johannesburgo. E tinha dia que o Ícaro ia dirigindo, né? E ele chegava em casa com uma mente muito pesada. E pastor, via muitas batidas. E pessoas até se jogando na frente dos carros. E quando via, era pedaços de corpos. Então isso trazia uma angústia muito grande. Mas pastor, como é linda a intercessão, pastor. Como é bom uma mãe orar. Como é bom uma mãe interceder. Não é porque a gente sente um peso muito forte. Não é? E eu sempre estava ali intercedendo, orando, constantemente, mesmo fazendo um trabalho, fazendo outro. Às vezes estávamos no círculo de oração, nosso círculo de oração era pela manhã, da quarta-feira, né? E ali a gente estava intercedendo e quando ele chegava eu fazia, manhã, quantos acidentes eu vi hoje? Eu estou com a minha mente tão pesada, tão sobrecarregada, mas quando eu chego aqui em casa, que eu entro com o carro, que eu vejo, eu sinto algo de Deus na minha vida. Eu digo, meu filho, sabe o que é isso? É a oração, é a intercessão, não é? Que faz com que o Senhor dê livramento. Não é verdade? E muitas vezes você está ali orando, vendo, e chegar as irmãs, não é? Necessitadas, pastor, necessitadas de uma resposta de Deus. É uma intervenção da parte de Deus. E a gente olhar e dizer, como a irmã Marta disse, uma autoridade da parte de Deus, uma autoridade. E a gente, irmã, ponha seu joelho aqui. Nós vamos orar e Deus vai mandar a resposta. E no outro círculo de oração, as irmãs chegavam para agradecer. Amém. E a missão é isso, né? Quando ela chama a gente para orar, é como que ela confia tanto na oração da esposa do missionário, pastor. É verdade. Muito importante isso. E eu quero dizer, viu, que graças a Deus, nós 4 que estamos aqui, nós cooperamos com o esposo, viu? Mas eu vi já missionárias que falaram, esposa de obreiros que diz que a chamada é só deles. A chamada não é dela. Claro que não é dela, ela acompanha o marido para ajudá-lo, né, em tudo por tudo. Está ali cooperando junto do marido. Deus abençoe, do esposo, Deus abençoe. E o nosso pastor Ailton, ele quando se refere a nós missionárias, ele nunca diz que é ex-missionários. Vocês já notaram? Uma vez missionário. O pastor Ailton diz assim, missionário, missionária para sempre. Isso. E é isso, minhas irmãs. Eu sinto, tem hora que eu tô em casa, parece que eu estou em Moçambique, na cozinha da minha casa. Eu me sinto como eu estivesse, porque a gente ama a missão. Está intercedendo, né? Não perde o pique da intercessão, né? Isso. Glória a Deus. A hora está correndo rápido, né? É muito assunto, graças a Deus. E eu achei interessante, irmãos, essa pergunta número 4, eu só vou somente ler ela, mas a gente vai para outra pergunta, que diz assim, a missionária muitas vezes inicia o trabalho de oração com as irmãs no campo de missões, né? Geralmente começa assim, né? As irmãs tomam a frente, né? Como a irmã Marta acabou de contar, que ficou muitas vezes sozinha ali naquela batalha, né? E sobre ela recai a orientação bíblica e ensinar as mulheres mais novas, como Paulo orientou. O apóstolo Paulo orientou a Tito, né, que as irmãs mais idosas, mais experientes, ela deve ensinar as mais novas, né? A gente sabe que, irmã Rosiane, como é a realidade de transmitir os valores espirituais e o exemplo da intercessão dentro do contexto missionário? Olha, ele é bem interessante, porque a gente tem que estar antenada com Deus, né? Porque eu me lembro de um testemunho, né, que quando meu esposo ele caiu, que ele quebrou o calcanhar, antes Deus vinha
me mostrando, né? Eu sentia aquela aflição, e eu não entendia o que era. Eu até comentei com a dirigente do ciclo de oração que eu estava com angústia e ela, irmã Josi, vamos orar. Ninguém sabe com quem é, mas a gente sente, né? O toque, né? A gente sente e aí a gente só orando, não é? E eu pensando que era alguém que ia falecer, que a gente sente aquela... E eu vi até um acidente que houve, realmente houve, tinha um corpo lá, tudinho, eu indo para a igreja. Mas aí aquela sensação não passava. E logo depois de acho que uma semana que isso estava me incomodando, aconteceu o acidente, né? Mas Deus, ele é tão fiel que a gente às vezes o corpo da gente não quer, quer dormir, porque lá é muito frio também, mas é como que uma chama, né, impulsionando a gente. Levanta, vai orar. Querendo, aí eu dizia a mim mesma, você querendo ou não, você tem que orar. Então isso era que eu mesmo me motivava para orar, né? E isso é muito interessante, porque Deus, você é dependente ali. Ou você ora, ou você intercede, ou as coisas não acontecem, né? Então isso foi muito importante. Comigo foi o seguinte, eu tive que ensiná-los a orar. Porque na realidade quem tem orado mais um pouquinho, todo assim, Brasil, somos nós pernambucanos, né? E fora do nosso país, como lá, Moçambique, trabalhei com os portugueses, 15 minutos. Oração, daqui a pouco já estava morto. E os africanos 5 minutos, daqui a pouco só dança. E a gente vai ensinando, massageando um pouquinho. Vamos mais 5, mais 15, mais 5. Vamos ver se a gente aguenta. Até 30 minutos. A gente começou assim, incentivando a eles a orarem, porque sabemos que nós só vencemos através da oração. Tivemos muitos milagres através da oração. E a senhora falou, agora eu lembrei, os peruanos, eles são uns irmãos de muita fé. Eu também aprendi muito também com aquele povo, viu? Porque eles não desistem, eles às vezes estão doentes, mas vai para a igreja. Eu achei muito interessante, né? A gente, uma gripezinha, uma dor de cabeça, não posso ir porque eu tô com... Não, eles vão, bota a máscara, 2 máscaras, mas vai-se embora para a igreja. Então isso aí foi como uma recarga mais ainda para mim, entendeu? E as irmãs, elas não deixam a gente só, os irmãos não deixam. Né? Lá, graças a Deus, já tinha ciclo de oração, né? Não foi assim como a sua experiência. Lá eles já tinham ciclo de oração. O ciclo de oração é de 3 às 5 da tarde, por conta dos trabalhos delas mesmo, né? Filho para estar na escola, tudinho. Então, isso é muito interessante, porque a gente aprende com eles, ele aprende com a gente. A necessidade em Portugal é à noite, que é o ciclo de oração. Tá entendendo? Porque eles trabalham muito, né? Mas 5 de oração, dependendo do país, que o missionário vai colocando o ciclo de oração, né? Amém. E o importante também é como a senhora falou, se adaptar ao horário, contanto que não deixem de orar, né? É verdade. Tem as consagrações, tinha as vigílias também todo mês e tinha as consagrações. Cada domingo era o grupo de alabança, as irmãs de oração, os jovens, adolescentes, e assim, cada domingo tinha uma consagração, né? Tudo que tem aqui no Templo Central, lá em Moçambique tem, adolescente, jovens, escola dominical, só não tem coral, mas conjunto, bateria, esse negócio todo, a gente procura, os missionários que são enviados, procura imitar. Verdade. Porque é o extensão. É o modelo, né? Extensão, É o extensão. E é importante, né? A gente percebe que a esposa do missionário, ela tem uma influência muito grande, principalmente na vida das irmãs, na vida dos irmãos, né? Isso. No ciclo de oração, motivando a orar. E as pessoas vão aprendendo a orar. Isso. Com... Está ali, não é, Isso. pastor? Constante,
não é? Você chegar em um trabalho que se chama de oração e você não está de joelho. Não é? Você tem que estar, mesmo que uma se levante e outra, mas olha, observa. Eu não sei como você aguenta, Vânia. Eu não sei como é que você fica mais de 2 horas aí de joelho. Eu digo, mas você vai exercitando o seu corpo. Você vai levando, deixando ele, não é, ser subjugado a isso. E ali elas iam vendo, olhando, observando, né? A gente vai sendo o exemplo, não é, pastor? Para que aquilo ali renda, não é? Mas temos lá em Vanderbilt Park, tem mulheres que também já tinham essa semelhança de estar de joelho, de estar naquela intercessão. Facilitou, chegar, né? É verdade. E ali aquelas que chegavam mais novas, que não tinha, e se sentava, aí quando é depois, aí observava e voltava para o joelho novamente, até da hora de se levantar. E você tinha que estar ali para ser o exemplo. Lá na Argentina, pastor, o ciclo de oração do Mar del Plata, onde vivíamos, né, começa de 9h30 da manhã. E a porteira chegava de 8 horas da manhã, para poder, que é uma porteira lá. Era uma mulher, né? Deus guardou, uma irmã Mari. Então, Mari Coelho, se chama. Mari Coelho. Então, ela chegava de 8 e eu descia de 9 horas e ficava orando com ela até 1 da tarde. Era eu e ela e a dirigente com a vice. E depois ia chegando as irmãs, mas tem país como a África, né, como o Peru, é diferente. Lá é aquele grupinho de manhã, que é maravilhoso a hora de manhã. Aquele silêncio, né? Isso. Eu subia, que eu também era missionária, sou missionária, não deixa você não mata. Somos missionárias e mãe também. Esposa também. Então, eu descia, orava 1 hora, eu subia, deixava com a dirigente, 2 horas eu descia, ficava até 4. E depois da oração, já tinha 2, 3 irmãs para eu atender, né, conselho. Então, mas nós temos que estar de joelho e não me levantava para nada. Isso. E as mais novas a gente tinha que estar, meu amor, nos ajude, porque cada país com sua indiferença, posso dizer, diferente, com seus desafios, né? Com seus desafios, né? Então eu chegava para orar, então elas olhavam para mim e diziam, não, se irmão Alcione está de 9 da manhã, com a Mari Coelho que chegou de 8, então eu posso estar. Então elas vinham, oravam, ia levar os meninos na escola e voltava para ficar comigo. E era aquela maravilha, mas nós como missionários tínhamos que estar ali. Foi talvez isso que aconteceu com os discípulos quando disseram ao Senhor, Senhor, ensina-nos a orar. Eles foram inspirados pela vida de oração de Jesus, né? O Senhor Jesus sempre estava em oração, isso provocou neles uma sede também de querer orar como eles oravam. Como está em Tito, como o Senhor disse também, né? As mulheres idosas semelhantes que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadora, não dada aos vinhos, mestra no bem. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos e amarem seus filhos. Esse tema que o Senhor passou também, não é? É a responsabilidade, né? A esposa de missionário. Meus queridos irmãos, a gente já chegou assim ao final do programa, né? Eu sei que eu acho que deve marcar um outro encontro aqui pra gente. E já findamos aqui o nosso programa, chegamos ao final. E assim, em ligeiro tempo, cada uma pode citar uma razão pela qual os irmãos em casa, eu sei que já deram para perceber o desafio, as dificuldades que as nossas irmãs, as missionárias enfrentam. E as irmãs como missionárias podem passar essa última pergunta, por que deveríamos orar especificamente pelas esposas dos missionários, pelas missionárias? Vamos começar com a irmã Marta. Cada um ligeiro tempo, porque a hora já foi, né? Já foi. Olha, nós enfrentamos muitos desafios. Como esposa do missionário e como missionária também, enfrentamos e para ficarmos juntos com nossos esposos, para ajudar os nossos esposos, nós precisamos das vossas orações. Também a nossa oração, mas com a sua unidas, nós vamos vencendo, dependendo, e você se esforçando também, eu me esforçando, para que tudo dê certo. O Senhor já enviou, Ele já fez o lado dele, né? A igreja está mantendo. Agora você nos ajude na oração, ajude as irmãs que estão lá. São desafios, coisas terríveis que nós passamos para se adaptar. Para adaptar-se à cultura e outras coisas mais. Precisamos de você, na vossa
com as vossas orações. E eu creio que Deus vai recompensar a cada um com bênçãos do céu. Irmã Alcione? Eu faço das palavras da irmã Marta minhas palavras também. Nós precisamos das vossas orações também. E elas que estão lá pregando a palavra do Senhor, precisam também das vossas orações para ganhar alma para o Senhor, que não é fácil pregar a palavra do Senhor em outro país, né, em outras línguas, outros costumes. Mas eu sei que o Deus que enviou a nós e as missionárias e a família que estão no outro lado é o mesmo Deus que tem nos ajudado e vai ajudar a vocês também. Então você que está no outro lado nos assistindo, né, no outro lado da telinha, ore pelos nossos missionários. Os desafios são grandes, mas com as suas orações, Deus vai nos ajudar e ajudar eles também, porque estamos aqui com nossas mãos, né, segura em Deus, que tudo vai dar certo. E não vamos temer, não. As almas estão ali, precisando, né, escutar a palavra do Senhor, e as almas estão ali, sedentas da palavra do Senhor. Mas contamos com as vossas orações. Estamos aqui, orando por vocês também, missionárias, que estão fazendo a obra do Senhor no outro lado. Também. Estamos aqui pegando, né, segurando a corda. É verdade. Também. Irmã Vânia? As orações para as missionárias, precisa que vocês orem para o Senhor dar estratégias, muitas estratégias, não é? Porque precisamos da visão espiritual de Deus. Ore para que o Senhor abra cada dia mais os olhos das missionárias e que elas possam também, não é, ser usadas para sustentar aquelas mulheres, aqueles filhos, não é, através da oração, do jejum, da consagração, ensinando para que o Senhor use de misericórdia com as missionárias, para que elas sejam verdadeiramente as mulheres de exemplo. Amém. Glória para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Amém. Glória a Deus. Peça que Deus dê estratégias às missionárias da parte de Deus. Amém. Irmã Josiane? Amém. Como a irmã falou, o que eu ia falar também, eu faço dela as minhas palavras também, né? Para que o Senhor dê estratégia. E também, eu lembrando aqui, irmã Vânia, para que Deus, as orações de cada um de vocês, para que Deus também dê livramento, né? Porque eu passei situações também que Deus me deu livramento. Então, as missionárias precisam de oração para que o Senhor também dê livramento à família, né? Aos irmãos da igreja. Então, eu sei que você pode até pensar, não, mas a minha oração é pequena, não sei muito orar, mas mesmo você que não sabe muito orar, mas peça a Deus que Ele vai lhe ensinar e orar por elas que estão do outro lado, as irmãs, né? Amém. E todos nós segurando na corda e o Senhor vai dar vitória. Amém? Amém. Que bênção, né? Graças a Deus, chegamos ao final do programa, os irmãos em casa, eu sei que você disse já, porque realmente estamos com 4 missionários, né? E os irmãos já perceberam a necessidade de não apenas dizer, Senhor, abençoa os missionários, mas, se possível, gaste mais um pouquinho de tempo, né? Cite o nome delas, procure conhecer o nome das irmãs. É um desafio muito grande ser esposa, mãe e também ser missionária, não é? Porque ela, além de ter o cuidado com a família, vai se preocupar também com a família dos outros, né? Elas participam de aconselhamentos, participam de orações, de noites de oração junto com seu esposo, ciclo de orações, como vimos aí, tem que ensinar os outros a orar, como a Marta acabou de dizer, vamos orar 5 minutos, 10 minutos, vamos aumentar o tempo, cada um com o seu desafio, dependendo da nação onde se encontram, mas precisam muito da ajuda dos irmãos. Então, Deus abençoe a todos, nós agradecemos a vossa audiência, estar conosco até agora, e recompense a todos com a bênção dos céus. Em ligeiro tempo, queremos agradecer a irmã Marta, a irmã Alcione, a irmã Josiane, a irmã Vânia, não é? Eu sei que o tempo já a gente esgotou, mas deixe só as considerações finais com 2 palavrinhas. Eu agradeço, pastor, por esta oportunidade. Que Deus em Cristo continue lhe abençoando e a todos os irmãos que estão ouvindo. Obrigada. Quero agradecer, meu pastor, ao pastor Ailton José Alves, outra vez, a nossa mãe, irmã Judite, ao Senhor também, por esse trabalho. E a você, que está nos assistindo também, que ficou até aí conosco. E ustedes argentinos, paz del Señor para todos los hermanos ahí que está mirándonos en la tele.
quero mandar um abraço para todos, que los extraño um montão. E um dia eu creio que Deus vai preparar um dia para vernos e participar um pouco da charla. Y que Dios los bendiga mucho y los quiero mucho. Cada día que pasa los extraño más. Amén. Amém. Que Deus los bendiga. Irmã Josiane. Também quero agradecer, né, ao nosso Deus, ao nosso pastor presidente, né, nossa irmã Judite, pela confiança, nosso pastor Jefferson, aleluia, né, por esse convite de estar aqui. As nossas amigas aqui, eu aprendi muito, né, foi um dia de aprendizado também. E a cada um que está aí nos assistindo, que o Senhor abençoe a cada um. Também a los hermanos aí em Peru, quero dizer que estou extrañando un montón, todavía no he acostumbrado totalmente, pero estoy orando por ustedes, por el misionero Levi, pastor Levi, nuestra hermana Nalva y todas las hermanas de ciclo de oración, jóvenes, adultos, niños, que Dios los bendiga mucho. Amém. Irmã Vânia. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, que o Senhor nos concede neste dia de estarmos aqui reunidas, né? É difícil a gente se reunir e o Senhor, pastor Jefferson, por essa oportunidade que nos concede de estarmos aqui contando um pouco das nossas experiências, ao nosso pastor presidente e à nossa querida e amada irmã Judite. Que Deus abençoe a todos, os nossos irmãos ali em Vanderbilt Park, não é? As nossas irmãs que sempre estão nos ouvindo. Uma paz do Senhor para todos e que Deus abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, chegamos ao final de mais um programa Intercessão. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Desejamos a todos um feliz ano novo, cheio de bênçãos, e que este novo ano de 2025 seja um ano de grandes conquistas, e contamos com as vossas orações para que o Senhor possa fazer muito mais ainda este ano de 2025 que vem. Nós vamos agradecer a Deus orando ao Senhor. Vamos pedir a nossa irmã Marta para estar orando, agradecendo a Deus, intercedendo pelos nossos irmãos que estão fazendo seus pedidos de oração nas redes sociais e agradecendo a todos. O tempo não dá para muita coisa, que se nível missionário orar é muito mais. Estamos no finalzinho, com rápidas palavras diante de Deus. Nós vamos agradecer o nosso programa Intercessão. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado, Senhor, por esses momentos que nós muito passamos obrigada, aqui, Senhor, por esta oportunidade falando, que nos aleluia, as deu, nossas Senhor, experiências, que tu fizesse conosco, Senhor, aleluia, para a glória do teu nome, Senhor. Cada uma teve o seu testemunho nesta tarde. Agora leva-nos em paz, nos guarda debaixo do teu sangue, nos livra do mal e do inimigo, nos dá um sono reparador para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa, continua abençoando o pastor Jefferson, aleluia, neste programa que tem alcançado tantas irmãs, tanta gente, para a glória do teu nome. Intercessão deve ficar gravado nas nossas mentes e orarmos para que o Senhor continue dando vitória. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Se Deus permitir, no próximo ano, próximo sábado, estaremos juntos de volta com o programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.